Este webinário, ele na verdade, a agenda dele, né? Então, ele tá composta da seguinte forma. Primeiro, nós vamos falar sobre o lançamento dessa versão, que é o quarto lançamento, quarta versão de 2020, quarta e última, né? Esse é o último release que o Scholar One vai lançar este ano. Vai ser relativamente rápido, não houve grandes mudanças ou mudanças visíveis nessa versão. Vocês vão entrar em detalhes daqui a pouco, conforme eu vou passando pelo documento. Então vai ser bem rápido, como foi a última vez também, que foi relativamente rápido. E aí um segundo ponto da nossa agenda, gostaria de trazer para vocês algumas aplicações de boas práticas da ciência aberta no Scholar One. Porque, como vocês já sabem, a gente está num processo de transição para a ciência aberta e isso já foi institucionalizado nos critérios Cielo, no evento do Cielo 20 anos, e a gente está nesse momento de transição e alguns periódicos já começaram a fazer algumas coisas no sistema para se adequar a essa transição, a esse novo modo, ou talvez não tão novo, mas o modo mais correto de fazer ciência aberta. Claro que isso é um âmbito, é uma dimensão. Falar do Scholar One é uma coisa. O periódico como um todo também precisa adequar suas políticas, mas eu vou entrar em detalhes isso na hora certa. Então, primeiramente, vamos falar sobre o que mudou. Tá? Essa versão já foi lançada, ela foi atualizada na noite de ontem e hoje já está disponível para vocês essa versão. Então, eu mandei com antecedência o documento, né, o Release Notes. Na época que eu mandei, no dia que eu enviei, não havia disponível ainda a versão em português, somente a versão em inglês. Depois, eventualmente, eles disponibilizaram, então eu vou usar aqui a versão em português para fazer esse webinário, embora tenha alguns probleminhas de tradução, algumas coisas que talvez seja melhor consultar a versão em inglês mesmo. Então, foram essas seis melhorias aqui, seis mudanças nessa versão, aqui está no sumário, no resumo. Começando por essa, que é uma melhoria de acessibilidade, talvez o termo não seja tão... Acessibilidade tem vários sentidos, né? Se fala de acessibilidade para pessoas que possuem algum tipo de deficiência, ou acessibilidade na questão do acesso, então depende do contexto. Mas, de uma forma geral, eles melhoraram a forma de acessar as tags de e-mail. Né? Porque vocês se lembram que anteriormente era muito complicado de chegar até essas tags. Você tinha que entrar num modelo de e-mail, né, num template, e acessar o link. Agora, eles adicionaram, então não é que eles removeram o que já era disponível antes. Eles adicionaram mais uma forma de chegar nessas tags e reduz o esforço, cliques necessário, tempo, né? Então, a proposta é essa mesmo de reduzir tempo. Isso é uma mudança que afeta os administradores, porque somente administradores podem alterar os templates. Não é necessário nenhuma ação, isso está disponível para todo mundo. Então, onde é que está isso? Né? Isso está lá em dois locais. Na parte inferior da lista de modelos de e-mail, que é essa daqui, onde você está já na lista e onde tem aquele botão de localizar e substituir, onde tem o zip para você baixar os templates, e agora foi adicionado esse link aqui, que é para acessar as tags. E também no painel do admin, logo abaixo dos modelos de e-mail, você tem agora adicionar e editar tags de e-mail. Então, deixa eu mostrar rapidamente aqui na prática o que significa isso. Então, agora está aqui na área do administrador.
Aqui, Add e Edit Email Tags. Então, clicando aqui, ele te traz a lista de tags. Isso era algo que só ficava disponível se você entrasse no template. Então, era bem trabalhoso mesmo chegar lá. E agora facilitou esse acesso, tanto para você visualizar as tags disponíveis, quanto também para criar tags disponíveis, criar tags específicas para o usuário, para o periódico. E isso é possível de fazer, só relembrando, o periódico pode criar tags com conteúdos fixos e não dinâmicos, que ele pode usar nos diversos e-mail templates. Tá? Então, essa foi a primeira mudança. A segunda mudança não vai impactar muito vocês, porque ela foi uma alteração no XML que é exportado do ScholarOne. E a impressão que nós temos daqui é que 100% dos periódicos Cielo não utilizam esse XML. Ele é um XML que não tem serventia para o Cielo, né? Então, essa atualização não vai fazer muito efeito para vocês, tá? Que é o que? Eles incluíram as flags, aqui está chamando de sinalizadores, mas eles querem dizer as flags. Então, as flags de manuscrito foram incluídas no XML. Não é necessário nenhuma configuração, isso já está automático, afeta principalmente editores e administradores. Então, quem usa as flags e também quem usa o XML, essa informação das flags não estava sendo exportada para XML. Tá? Lembrando que esse XML, estou falando lá quando o artigo é exportado, naquele batch. Vem o zip, vem os arquivos e vem junto sempre um XML que a maioria de vocês, se não todos, descartam porque não tem serventia para Cielo isso. Então, essas flags agora passaram a ser incluídas neste XML também. Então, essa segunda alteração não teve muito impacto para vocês. A terceira também não teve muito impacto, porque eles moveram uma função que já estava bem em desuso, né? Já estava bem pouco utilizada. Agora eles moveram para o que eles chamam de herdadas, né? Que não vai ser, eles não vão dar mais suporte para essa função, que é o que eles chamam de role categories, né? Ou categorias de função, categorias de papel. Isso, desde quando o Cielo começou a usar o ScholarOne, lá em 2012, já nos foi instruído pelo ScholarOne para não utilizar, que era uma função um pouco obsoleta. Então, nós, o Cielo, nunca nem passamos para vocês isso. Ela serve mais ou menos como se fosse as flags para usuários. E tanto é que agora eles estão querendo aposentar essa função. Então, essa release note que está só explicando que não vai ter mais suporte para ela, que ninguém mais vai conseguir incluir novas categorias de função, porque eles pretendem desativar isso. Entretanto, quem já usa vai continuar usando sem nenhuma interferência. Nenhum periódico Cielo usa isso, tá? Porque lá atrás já nos foi informado que seria uma função que seria desabilitada em breve, então a gente nunca se importou com isso, tá? É só para conhecimento mesmo de vocês. A quarta melhoria é que foi feito um trabalho preliminar com o objetivo de introduzir o login unificado. No último webinário do release anterior, eu comentei que eles já começaram um trabalho inicial para fazer esse login unificado. Esse login unificado, ele resolve grande parte dos problemas de usuário que esquece senha ou de que esquece o login. Problemas de login em geral. O ScholarOne tem cerca de 12% dos chamados abertos para eles tem relação com problemas de login. Então, esse trabalho pretende unificar os logins de modo que os usuários consigam ter uma única conta que possa ser acessada em qualquer ScholarOne,
seja o do Cielo, seja o de outro publicador. Inclusive, eles informaram que esse login unificado serviria para qualquer produto da Clarivate como um todo, não só o sistema Scholar One. Então, isso serviria para Web of Science, serviria para Publons. A ideia é ter uma experiência unificada, um login único para os serviços da Clarivate. Tá? Então, no momento, isso não está disponível. Foi feito um trabalho preliminar que vocês não vão enxergar. Então, nos bastidores aqui, né? E que essa implementação vai começar mesmo no final do primeiro e segundo trimestre do ano que vem. Tá? Então, tá aqui. Então, na verdade, por enquanto, não vai ser necessário nada, nenhuma alteração. É algo que afeta a todos os usuários. E, inclusive, eles falaram que lá no futuro, lá na frente, eles preveem também que os usuários possam mesclar as suas próprias contas, tá? Que isso saia um pouco da responsabilidade do administrador. Mas isso é ainda mais para frente, depois que isso estiver funcionando ainda muito bem. Então, por enquanto, não está previsto isso. E a quinta e última dessas grandes mudanças foi em relação à redução de scripts, né? Então, reatribuir, que dessa vez diz respeito a reatribuir tarefas por função. Isso aqui é algo bem específico. Eu já venho comentando nos últimos webinários que o Scholar One tem feito um trabalho para reduzir o tempo e custo gastos para produzir scripts que fazem mudanças no Scholar One. Esses scripts são necessários para fazer certas melhorias ou certas mudanças que vocês solicitam. Grande parte das mudanças que vocês pedem para a gente ajustar, 90% delas, o Cielo consegue fazer, não tem custo para vocês e a maioria das vezes é feito super rápido, a gente faz para vocês sem problema nenhum, sem custos. Os outros 10%, que são mudanças mais que impactam no fluxo, mudanças de incluir tarefa, tirar tarefas, coisas que não estão ao nosso alcance, nós, o Cielo, essas coisas são solicitadas ao Scholar One e geralmente exige a aplicação de um script, que é algum código lá que vai fazer essas mudanças. Isso sempre tem um custo e tem um tempo também para ser feito. Então, quem já fez no passado, quem já mudou alguma coisa no sistema, que teve que pagar, talvez lembre disso, que levou um tempo, teve um custo relativamente alto. Então, esse processo que eles estão fazendo, eles estão desenvolvendo ferramentas que permitirão um retorno mais rápido dos casos, ou seja, quando você abre um chamado lá no suporte para eles melhorarem, mudarem alguma coisa, e também para a elaboração desses scripts. Então, a ideia aqui é que isso vai ficar mais rápido e mais barato. Então, neste release, eles já estão dizendo que quando há uma reatribuição de tarefas por um papel, já está mais rápido e mais barato isso. Porque, às vezes, certas mudanças que vocês pedem, precisa realocar um editor. Por exemplo, foi criada uma nova função do editor associado. Então, o usuário X precisa ser atribuído a todos esses manuscritos com essa função. Então, isso é um exemplo de algo que o script que faz. E esse exemplo já está sendo mais rápido e mais barato para ser feito. Então, assim, isso é bem específico, acontece em 10% ou menos dos pedidos de mudança, tá? É só mesmo para conhecimento de vocês. E eles pretendem reduzir isso cada vez mais. Aqui, ó, esperamos que o tempo de descarregamento de trabalho do script continue diminuindo com o tempo. Daí, no final, eles listaram aqui algumas correções de defeitos bem pontuais. Isso aqui é bem pontual, talvez não tenha acontecido com vocês, então eu vou mencionar. Se vocês não se identificarem, é porque não aconteceu com você, mas
pode ter acontecido com alguma pessoa, alguma outra revista que usa o sistema, ou algum autor. Então, primeiro aqui, a seleção do novo tipo de manuscrito pelo autor. Então, foi resolvido um problema que um autor não conseguia selecionar um novo tipo de manuscrito em uma revisão após a desativação do tipo de manuscrito anterior do artigo original, da submissão original. Então, veja que é bem específico o problema, mas ele ocorria e isso foi resolvido. É um bug fix, né? Depois, resposta dos autores à carta de decisão editorial sobre substituições inseridas. Corrigido um problema em que uma substituição enviada, aqui eles usam o termo replacement, né, em inglês, substituição. Então, enviada externamente de um manuscrito devolvido, isso tem a ver com aquela função de que o Scholar One está começando a se conectar com outras fontes de outros sistemas. Né? Já tem alguns servidores de pré-print que estão conectados, o Cielo Pré-Prints não é um deles ainda, então, mas isso já está acontecendo. E acontecia um problema quando o autor respondia a carta de decisão de uma revisão. Então, é bem específico mesmo. E foi corrigido. Depois, insira uma funcionalidade de palavras-chave melhor. Foi corrigido um problema em que aparecia na área de texto, insira uma palavra-chave melhor, embora as palavras-chave não tivessem sido fornecidas pela inteligência artificial. Então, novamente, isso é uma coisa bem específica que estava acontecendo naquele recurso de inteligência artificial, da análise de documento, que alguns periódicos ativaram e está em beta ainda. Então, isso foi corrigido também, é bem específico, tá? Depois, problema de download de arquivo LaTeX. Corrigido o problema em que os usuários recebiam intermitentemente uma mensagem de erro. Não foi possível baixar o arquivo. Então, periódicos que recebem em LaTeX podem ter recebido algum tipo de queixa de autores que não conseguiam fazer o download. Foi corrigido, então. Depois, lógica para manuscritos na fila de rascunho para substituições inseridas. Novamente, substituição é aquele replacement que eu já comentei anteriormente. É quando tem enviado externamente. Não é o caso, nenhum periódico Cielo está com isso configurado, então não vou me atentar muito a isso, mas foi corrigido um problema com relação a isso. Edição de preenchimento prévio de submissão do financiador. Preenchimento prévio de submissão é aquele que o autor joga um arquivo doc e o sistema extrai as informações e já popula os campos. Todos os periódicos Cielo estão com isso ativado, tá? E tinha um problema em que os autores, né, os solicitantes, aqui está traduzido errado, é autor submissor, que quem submeteu não conseguia editar as informações do financiador, ou seja, as agências de fomento, se elas fossem carregadas por esse preenchimento prévio. E se eles estivessem usando um Mac. Então, olha como é específico. Então, só acontecia em Mac para quem estava fazendo o preenchimento prévio e para quem tinha informações do financiador. Foi corrigido também, mas é bem pontual, bem específico. E, por último, o histórico de pontuação do detector de atividades incomuns e links de trilha de auditoria, né, o Audit Trail, e aqui a atividade em comum é o Unusual Activity, de configuração. Então, foi corrigido um problema em que o histórico de pontuação do detector de atividades em comum, Unusual Activity, e os links da Audit Trail apareciam 2 vezes. Eu nunca vi esse problema, mas se alguém viu esse problema, isso foi corrigido. Tá? Então, isso conclui as mudanças. Então, mudanças, algumas bem pontuais e outras que não se aplicam e outras que vão fazer efeito mais nas próximas atualizações, ok? Depois nós vamos passar para as perguntas que vocês fizeram. Eu vou seguir com a agenda. E tem mais uma coisa para falar em relação à atualização, que é
eles estão usando uma ferramenta chamada Pendo, que é essa aqui, e que ela vai estar incluindo nas próximas semanas alguns tooltips ou essas mensagens que vocês estão vendo aqui, né? Esses avisos ao longo do sistema, em partes estratégicas do sistema. Essa ferramenta, ela é como se fosse uma ferramenta que analisa o comportamento do usuário. Então, ela analisa quanto tempo o usuário passou na página, aonde ele clicou, se ele demorou para clicar em um lugar ou se ele clicou mais de uma vez. Enfim, ele analisa o comportamento do usuário e, com base nesses dados, o ScholarOne vai incluir algumas informações, alguns desses avisos que visam facilitar a navegação, reduzir dúvidas, reduzir erros, melhorar a navegabilidade dos usuários. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo que, quando o autor está submetendo uma revisão, muitos se confundiam e criavam um novo manuscrito, criavam um novo rascunho. E aqui já vai vir um alerta falando, olha, clique aqui em continuar para trabalhar no rascunho que você criou da revisão. Então, isso já vai ser um chamariz, vai chamar atenção para o autor. Outro exemplo, todos vocês estão com o Publons Reviewer Connect ativado. E muitos de vocês disseram que as recomendações, muitas vezes, não condizem com o trabalho, o manuscrito. Né? Não tem a ver, o pesquisador é da outra área, não tem a ver. Então, agora eles vão passar a incluir, aqui ao ladinho tem um botãozinho de interrogação, que você pode avaliar, dar uma nota de 1 a 5, como foi essa recomendação, como você avaliaria essas recomendações de 1 a 5. Então, isso vai diretamente para a Clarivate e eles vão coletando esses dados para aprimorar os produtos deles. Outro exemplo, lá naquela área de contatos que todo mundo esquece que existe, a gente percebe que tem um monte de e-mail ali que não está funcionando, que as revistas às vezes não trocam. Fico alerta para vocês manterem sempre atualizados esses e-mails. Ali, por exemplo, ele está explicando, aqui está explicando aonde isso vai impactar, em que lugar, em que e-mails isso é importante você configurar, porque vai impactar nesses pontos do sistema. Então, é uma ajuda extra, porque ficava um pouco no escuro, você não sabia dizer direito para que servia, né? Então, agora vai ser mais interessante. E um outro uso aqui são curiosidades ou dicas de uso, por exemplo, essas preferências de busca, que também é muito pouco utilizada, busca de pareceristas, dizendo assim, você sabia que você consegue, por exemplo, customizar opções de exibição, atividade do parecerista, informação de parecerista que foi sugerido ou não sugerido, ordenação dos resultados. Então, esse tipo de coisa fica escondido aqui, poucos editores se atentam a isso. Então, vai ser uma forma de destacar algumas partes interessantes que são subutilizadas. Então, isso vai acontecer nas próximas semanas. O ScholarOne disse que não vai estar atrelado a nenhum lançamento, não vai sair no release, né? Ele vai vir aos poucos. Vocês vão perceber que do nada vai começar a aparecer isso. E então vamos observar como que isso vai ocorrer nas próximas semanas. Tá? Então achei legal trazer, embora não estava no release, isso foi mencionado ontem numa reunião que eles fizeram e achei legal trazer para vocês já adiantar isso. Muito bem. Então agora, partindo para o nosso próximo item da agenda, que é a aplicação de boas práticas da ciência aberta na escola. Então, como eu já introduzi, já falei na introdução, o Cielo vem fazendo a transição dos periódicos para a ciência aberta, que a gente caracteriza em 3 dimensões, né? Ou 4, na verdade, mas para periódicos é mais 3, que é pré-prints,
dados abertos e avaliação por pares aberta. Essas três dimensões, a quarta seria a interoperabilidade, essas três que eu comentei, elas, em alguma medida, vocês conseguem usar o ScholarOne para melhorar esse alinhamento com as boas práticas da ciência aberta. Então, eu trouxe aqui alguns periódicos que já fizeram algumas modificações. Como é o caso aqui do Journal of Aerospace Technology and Management, lá de... esqueci agora de onde é, do ITA, e que eles já fizeram algumas... não sei se é do ITA, posso estar falando uma bobagem, não lembro agora a cidade, já fui lá, não lembro. Que fizeram algumas modificações no sistema ScholarOne. Por exemplo, incluir a obrigatoriedade do envio do formulário de conformidade com a ciência aberta. Este formulário de conformidade com a ciência aberta foi um formulário que o Cielo preparou, que a gente sugere que os periódicos utilizem. Está disponível para vocês baixarem, já está no nosso site, o link está nos critérios, nos documentos critérios do Cielo. E isso agora está obrigatório nesse periódico. O Journal of Aerospace Technology and Management não é o único que fez isso, mas eu trouxe aqui como um exemplo. Teve outros periódicos que também fizeram. E no caso aqui, a gente até mudou a ordem. Ele está primeiro do que o main document. Por quê? Porque isso vai aparecer também no PDF. A forma como a gente configura de um jeito que o parecerista tem acesso a este documento, tem acesso a esse formulário preenchido, e ele aparece antes ainda do documento principal. Na prova do PDF, ele aparece anteriormente, tá? Que antes estava trocado aqui, aí aparecia depois. Então, a gente mudou para que apareça antes. Além disso, nas questões que o autor precisa confirmar, uma série de coisas, né? Afirmações, o periódico também incluiu aqui. Confirmo eu, enquanto autor, confirmo que o formulário de conformidade com a ciência aberta, declarando se o manuscrito é um pré-print, concordando com o peer review aberto ou não, e a disponibilidade de dados, está preenchido e incluído, né, anexado como um documento suplementar. Então, é mais um lembrete para o autor saber que ele tem que ter enviado isso. O que é esse formulário? Né? Mas, né, não sei se todos vocês se lembram dele, mas é esse formulário aqui. Inclusive, eu trouxe um exemplo que já está numa prova de um manuscrito da Journal of Aerospace Technology and Management. Eles usam do Cielo, eles não fizeram nenhuma alteração. E aí o autor já preencheu. Então, aqui, por exemplo, coincidentemente, na verdade, propositalmente, o manuscrito era um pré-print. Então, o autor sinalizou que sim, ele é um pré-print. E colocou o DOI aqui, que inclusive é do Cielo Pré-Prints. Tá? Então, essa informação o parecerista tem acesso. Veja que está no PDF aqui, for review. Então, isso está no manuscrito, no PDF do ScholarOne. E para baixo tem a pergunta de peer review. O autor daqui, no caso, concordou em publicar os pareceres. Se o manuscrito for aceito para publicação, ele concorda em publicar os pareceres. E também ele concorda com uma eventual e possível interação direta com os pareceristas. Lembrando, no ScholarOne isso ainda não é possível, tá? Mas isso não quer dizer que vocês precisam obrigatoriamente oferecer isso. Então, tá aqui, ó. Quando oferecida a opção, os autores concordam em interagir diretamente com pareceristas. Quando oferecida a opção. No caso, a gente está num cenário que o ScholarOne ainda não oferece essa opção, mas quando for oferecido, eventualmente, você tendo a concordância do autor e a concordância do parecerista, você poderia fazer isso. Agora, o empecilho que falta é a questão tecnológica da plataforma, que ainda não possibilita isso.
Aqui uma imagem do formulário do parecerista, né, da avaliação, lá, do Scholar One. Então, este é do autor e aqui está o parecerista que responde. Também é desse exemplo do caso do mesmo periódico, do Journal of Aerospace Technology and Management. Aqui está perguntando, se o manuscrito foi disponibilizado anteriormente como um pré-print, você acessou os comentários que ele recebeu? Se é que ele recebeu algum comentário, né? Então, o parecerista responde sim, não, ou não se aplica. No caso do pré-print, do artigo não ser um pré-print, ou ainda dele não ter comentários. Depois, os autores tornaram todos os dados das descobertas do manuscrito disponíveis, né, totalmente disponíveis, sim ou não, ele responde. E, por último, se ele concorda com a disponibilidade do parecer, e se sim, se ele também concorda, na verdade aqui, se você marcar não, a sua identidade vai... Ah, tá. Se você responder sim, vai ser incluído, mas não necessariamente... tá, entendi. Eles fizeram aqui algo diferente. Então, se sim, vai ser disponível os pareceres com o nome dele, tá? Inclusive identificado. Se não, não vai ser identificado o nome dele, mas o parecer ainda pode vir a se tornar público. Ok? Eles decidiram, essa foi a decisão do periódico. Então, novamente, isso é uma questão também como o periódico vai fazer, se ele vai, quais são os níveis de abertura que ele vai oferecer, é algo que o periódico define, tá? A gente está estimulando isso, qualquer nível de abertura, para nós é bem-vindo. Se você só vai publicar, por enquanto, o parecer sem identificação, ou se você vai deixar isso aberto para o parecerista definir, isso é uma escolha do periódico, é uma escolha do parecerista. Mas nós vemos com bons olhos qualquer movimento em relação a isso, tá? Em direção a isso. Aqui eu tenho outro exemplo da Revista Brasileira de Educação Médica, que também colocou lá o formulário, e aí eles disponibilizaram um link para a pessoa fazer o download lá naquelas instruções configuradas, né, no topo da tela. Então o autor já baixa aqui, faz o download, preenche e sobe no passo 3, no passo 2 do Scholar One. Aí é a mesma coisa, vai aparecer na prova também. Aqui talvez eu tenha que alterar a ordem para aparecer primeiro que o main document. Bom, essas são alterações referentes ao formulário de conformidade com a ciência aberta. Nós recomendamos que utilize o do Cielo, porque se a gente fizer alguma alteração, a gente muda aqui a data e você consegue sempre usar a versão mais recente. Desde junho, nós não fizemos nenhuma alteração. Não é algo que nós estamos alterando muito, mas pode ser que a gente altere, então a gente recomenda que utilize este formulário. Se o periódico quiser fazer um formulário próprio, uma versão adaptada, não tem problema, desde que tenha questões referentes a dados abertos e avaliação por pares. Tá? Lembre-se de disponibilizar esse formulário em algum lugar para a pessoa fazer o download, tanto nas instruções dos autores, quanto no Scholar One. O autor precisa saber de onde pegar esse formulário. Além disso, tem outras ações que a gente recomenda, que também podem ser feitas no Scholar One. Primeira delas, exibir o nome dos editores, tanto chefe quanto associado, no Author Center. O que é isso aqui, né? Eu trouxe aqui uma imagem. Isso aqui é a imagem do autor, lá no Author Center. O autor só enxerga o admin. Ele não vê quem é o editor associado, ele nem não vê, às vezes, quem é o chefe. Então, tudo bem que nesse aqui não foi um exemplo bom, porque ele está no começo
Então, não tem ainda pessoas designadas. Mas mesmo lá na frente, se não me engano, ele mostra só o chefe. Ele não chega a mostrar o associado. E o chefe se comunica, manda as cartas de decisão para o autor. Então, o autor eventualmente vai saber quem é o editor-chefe, além do que está lá nas páginas do periódico. Mas considere também exibir o nome do editor associado. Porque às vezes o associado ele não chega a se comunicar com o autor, né? Mas isso é uma informação que você está abrindo mais o processo, deixando mais transparente, além de que a gente tem estimulado também que esse nome venha a ser publicado com o artigo no Cielo. Então, os periódicos já fazem isso, de informar qual foi o editor responsável por aquela submissão, por aquele artigo. Então, isso vai ao encontro um pouco disso, de tornar público, tornar mais aberto a identidade dos editores para os autores. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, segundo ponto, envio automático de arquivos enviados pelos avaliadores. Isso muitos de vocês já configuraram, né? Que é aquela questão, quando o avaliador manda algum arquivo anexo e ele marca para o autor ter acesso, isso por si só não necessariamente quer dizer que o arquivo vai ser enviado para o autor. Existe ali uma ação extra que o editor precisa fazer para poder enviar para o autor. Porém, é possível configurar esse envio automático. Muitos periódicos já fizeram isso, já configuraram esse envio automático. Então, fica aí essa sugestão para quem não fez, talvez considerar isso, lembrando que o motivo da gente segurar é que eles podem se identificar nesses arquivos. Mas, novamente, estamos caminhando para uma ciência mais aberta. Então, a gente não está tão preocupado assim, tanto a longo prazo, com a identidade dos avaliadores ser quebrada, né, no caso dos autores, porque nós vamos chegar lá eventualmente. Pode levar 10 anos, mas nós vamos chegar lá. Depois, acesso dos pareceristas à resposta dos autores, né, o Author's Response. Novamente, muitos de vocês já habilitaram isso, mas alguns ainda não. Então, isso também por motivo de segurança, para manter o duplo cego. Então, a gente também sugere que vocês considerem habilitar isso, porque, novamente, isso deixa o processo um pouco mais aberto. Essa quarta é bem drástica, mas que é alterar o processo de avaliação de duplo cego para somente cego. Obviamente, isso é uma alteração bastante significativa, então deve ser feito uma decisão política do periódico no momento certo, mas lembrem-se que é possível fazer isso. Hoje, quem está como double, alguns estão como triplo cego ainda, podem migrar para o só cego, que é um meio termo, ou seja, o avaliador sabe quem são os autores, mas os autores não sabem quem são os avaliadores. Então, você já está ali meio caminho andado para a avaliação aberta. E, por último, rever, né? Ou aqui está remover, mas enfim, remover também algumas perguntas da submissão que talvez não façam mais sentido. Por exemplo, tem gente perguntando aqui para o autor se os arquivos foram anonimados, né? Anonimados, né? Acho que a palavra é essa, para permitir uma avaliação cega. Tem revista que é só cego, não é double cego, não é duplo cego, e que ainda pergunta isso, pede isso para o autor. Ou seja, não faz sentido, porque o avaliador sabe já quem são os autores no caso do cego. Então, essa questão, essa afirmação aqui, ela cai por terra. Além disso, se você está abrindo cada vez mais o processo, você já aceita artigos de pré-prints, isso também vai ficando cada vez mais difícil de assegurar, porque o pré-print publica a informação dos autores, então não existe duplo cego
quando o artigo é um pré-print, tá? Então, são essas algumas outras recomendações que a gente recomenda, algumas ações que a gente recomenda. Não precisam ser feitas todas de uma vez, podem ser feitas algumas, enfim, a combinação delas. Alguns de vocês já estão com isso habilitado, algumas coisas, mas considerem tanto essa quanto as do formulário. Concluindo, então, o alinhamento com a ciência aberta, ela é uma política editorial do periódico. Tá? O Scholar One sozinho não vai resolver todos os seus problemas. Ele coloca em prática só essa política. A política, ela vai estar refletida nas instruções aos autores. Então, é primordial que as instruções aos autores reflitam esse posicionamento do periódico em relação à ciência aberta. Então, qual é o posicionamento? O periódico aceita ou não pré-prints? Pode até falar que não aceita, mas tem que falar. Né? Aí, se é algo que a gente se vai ser um problema para o periódico no futuro, é outra questão. Mas a nossa recomendação, sim, é que todos os periódicos aceitem envios de pré-prints. Mas a gente está pedindo um posicionamento nas instruções dos autores. Isso tem que estar claro para o autor. Qual é o posicionamento com relação à política de gestão de dados? Como os dados devem ser referenciados no manuscrito? Os dados têm que estar disponíveis aonde? Quais são as políticas para disponibilidade? Então, tudo tem que estar aberto ou algumas coisas podem estar fechadas? Que coisas podem estar fechadas e deve ser justificado? Não deve? Isso vai estar disponível durante todo o peer review ou somente depois? Enfim, é preciso que o periódico manifeste-se nas suas instruções aos autores qual é o que eles esperam das pesquisas que são submetidas para ele, em relação a pré-prints, em relação a dados abertos e também em relação à avaliação por pares. Como ela em que momento abre-se, se é que ela se abre, é publicado o parecer? Se sim, quando? Né? É quando ambos os lados aceitam. E a questão da identidade? Quando ela é publicada junto com o autor, com o parecer? Em que momento? Quando tem um consentimento de ambas as partes? Ou é uma decisão que o periódico definiu, que todo mundo vai publicar com um nome e é isso e pronto, acabou. Né? Então, isso tem que estar muito claro nas instruções. O sistema de gestão de manuscritos, ele só vai colocar em prática alguns desses pontos. Então, ele vai ajudar o periódico a aplicar essa política, né? Fiscalizar, para ver se o autor, de fato, cumpriu aquilo que foi solicitado na instrução. Tá? Então, essas duas coisas andam juntas. Tem coisas que são resolvidas somente na instrução aos autores. Tem coisas que são resolvidas em paralelo com o sistema. Tem coisa que só o sistema pode fazer e por aí vai. Então, é um conjunto de coisas. E tem também a parte de publicação em si, que enfim, que é o resultado final de tudo. Ok? Então, era isso. De uma forma geral, a gente está começando a ver os periódicos se posicionarem. Alguns estão mudando instruções corrigidas dos autores, mudanças no Scholar One, mas ainda é muito baixo esse número. A maioria dos periódicos ainda não se posicionou, ainda não fez nenhuma alteração no sistema para para fazer esse alinhamento. Ok? Então, isso conclui a minha fala aqui. Eu vou ver se a gente tem perguntas. A Carolina anotou. Enquanto isso, vocês podem ir fazendo mais perguntas se chegarem. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, Novos Estudos Sebrap pergunta: gostaria de perguntar como colocar o questionário de ciência aberto na página do Scholar One. Então, isso é super simples. No manual do administrador você consegue, tem uma parte que explica como editar as instruções. Tem várias questões. Né? Se você for incluir
como igual eu mostrei aqui, como um envio, né, um envio aqui de documento, isso você tem que pedir para a gente, o Cielo que coloca esse documento aqui. Essa parte aqui no topo, né, que são os detalhes da página, que vou até exemplificar aqui, esses detalhes são vocês que mudam. Então, quem quiser alterar esse texto para colocar o link, então tem que vir lá embaixo, nas instruções, configurar instruções e modificar essa página aqui. Tá? Tem no guia do administrador, explica como fazer isso. Aqui, quem coloca é o Cielo. Tá? O mesmo é na pergunta, se tiver que incluir alguma afirmação aqui, né? Confirme o seguinte, isso também é Cielo. Acho que isso responde sua pergunta. Lembrando que você pode tanto hospedar o formulário em algum site seu, ou usar o mesmo link do Cielo. Se você puxar o link lá do portal, do cielo.org, você consegue reaproveitar o mesmo link. Sobre o Cielo, metodologias e tecnologias, talvez demore um pouco para carregar aqui, você tenha o link para o formulário. Vou deixar aqui. Próxima pergunta. Como fazemos para verificar se as configurações estão habilitadas e como solicitar e efetuar a habilitação? Das seguintes opções. Envio automático dos arquivos enviados pelos avaliadores. Você vai ter que ver isso na prática. Quando você for enviar uma decisão editorial, você vai notar que aparece anexado o documento que o avaliador enviou, ou os documentos. Se você não vê lá o documento anexado, e ele tiver marcado que sim, deveria ter sido enviado para o autor, quer dizer que essa opção não está habilitada. Você tem que anexar manualmente. Então, é basicamente isso. Quando você tem que anexar manualmente, não está habilitado. Quando ele vem já automaticamente anexado, você pode consultar o Audit Trail para ver se já foi lá nos anteriores. Isso quer dizer que já está ativado. O acesso aos pareceristas à resposta dos autores, você basta fazer um proxy como um avaliador de uma revisão, tem que ser um R1 ou R2, e verificar se aparece para ele Author's Response. Se você enxerga lá dentro do manuscrito o link para ver o Author's Response. Se você não ver e você estiver enxergando, porque o autor respondeu, é obrigatório, você enquanto admin você enxerga, porém ao fazer o proxy você não enxerga, isso significa que o avaliador não tá ativado para eles verem. Tá? Então aqui, opa, deu um engasgo aqui de timeout. Próxima pergunta do Adilson da IAO. Se pedir, o Cielo pode implementar todas as recomendações da ciência aberta padrão Cielo? Sim, mas a gente, o que quer dizer todas, né? Quer dizer que eu posso mudar de double para single, isso é uma mudança bem significativa. Então, eu preferiria que vocês especificassem, para não ter nenhum tipo de mal-entendido. Então, procurem dizer no e-mail o que vocês gostariam. A gente quer colocar o formulário, exigir o formulário, a gente quer habilitar isso, 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 tal. Então, esse webinário vai ser gravado, vocês podem assistir e anotar com calma o que vocês querem que a gente modifique. Eu não estou conseguindo acessar, tá dando um time. Aqui foi. Então tá aqui o link, né? Formulário sobre conformidade com ciência aberta. Se você pegar o link, você consegue copiar o link aqui ou abrir numa nova aba, que ele vai fazer o download, né? Você consegue puxar o link aqui, clicando com o botão direito, copiar o endereço do link, e aí você consegue colocar no Scholar One. Lembrando que tem tradução desse formulário. Ele está disponível nos 3 idiomas. Se você clicar aqui no inglês, ele vai mostrar o formulário em inglês. É o outro link, então precisa copiar o link em inglês e o formulário em espanhol para quem utiliza essa língua.
também está aqui. Ok? Próxima pergunta da Irenilza, da Brazilian Journal of Poetry Science. Em referência à pergunta anterior, é possível o admin colocar online a possibilidade de concordância com o OpenScience ou tem que pedir a Cielo? Eu não sei se eu entendi, porque o formulário já está online, ele está no nosso site, está hospedado aqui. Então, como eu disse, vocês podem aproveitar o link. Ó, copiei o link. Isso aqui gera um link que vocês podem colocar aonde vocês quiserem. Vocês podem pôr esse link nas instruções dos autores, no Scholar One. Esse link ele está puxando, ele aponta para o Cielo. Sempre vai trazer a versão mais recente do formulário. A gente vai isso, tá? Lembrando que ele está em 3 idiomas. Então, agora, se a revista quiser baixar esse documento, hospedar no próprio domínio dela, no site dela, com o link próprio, sem problema algum. A única recomendação que eu digo, que eu falo é, procurem observar se o formulário sofreu alterações. De tempos em tempos, consultem. A gente não muda desde junho, mas se eventualmente a gente fizer alguma alteração, o seu formulário pode ficar desatualizado. Por isso que ou você usa o nosso link para garantir que sempre você vai pegar a versão mais recente, ou você faz uma versão sua, mas de tempo em tempo verifique se não há alterações, tá? Foram essas as perguntas. Temos mais perguntas? São José dos Campos, é isso mesmo, Ana Moraes. Eu esqueci do nome da cidade. Da Journal of Aerospatial. Bom, eu acho que não temos mais perguntas. Fiquem à vontade, então, depois para dar encaminhamentos por e-mail. E a gente aguarda também que mais periódicos se adaptem à ciência aberta. Aguardaremos a gravação para corrigir e implementar. Ok. Ok, professora Margarida. Então, a gente completou aqui 1 hora do webinário, é mais ou menos o que eu tinha previsto mesmo. Agradeço a participação de todos. Próximo encontro de webinário vai ser provavelmente no próximo release, na próxima versão, que deve sair só no ano que vem. Convido vocês sim a reassistirem. Quem tiver dúvidas como aplicar essas questões da ciência aberta, consulte os critérios, veja esse webinário e comunique-nos por e-mail também. A gente também pode fazer reunião com vocês. Já fizemos com alguns periódicos sobre como aplicar, esclarecer dúvidas pontuais, tá bom? Então, a gente espera que vocês corram atrás disso, que tem muitos periódicos ainda que ainda não se posicionaram, tá? E a gente espera isso o quanto antes. Então é isso, obrigado pela participação, quem mandou perguntas, aguarde um e-mail com a gravação e até a próxima, pessoal, tenham um bom dia. Tchau, tchau.